Bora lá, povo! Conceitos básicos de funções. Vou começar aqui com um probleminha. Vamos dar uma lida nele. Um motorista de táxi cobra R$ 5,00 de bandeirada mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Então ele cobra aqui, ó, 5 por bandeirada e R$ 3,00 por quilômetro rodado. O que é a bandeirada? Vamos dizer assim, só de você já entrar no carro, você já vai pagar R$ 5,00. Esse é um valor fixo, certo? Se você só entrou no carro, você já vai pagar R$ 5,00. E aí tem um valor variável que é o R$ 3,00 por quilômetro quadrado. Olha, quadrado não, quilômetro rodado, né? Então, ele varia. Essa parte aqui é uma variável, né? Essa parte aqui, não o 3, né? Mas o quilômetro rodado que vai variar, né? Até vou mudar a setinha aqui, ó. O variável é o quilômetro rodado, né? Isso vai mudar. Aí o preço é R$ 3,00 por quilômetro rodado. Sabe-se que o preço a pagar é dado em função, ó. Isso aqui me interessa muito. Em função. Em função significa depende, certo? O preço, essa frase aqui, ó, o preço a pagar é uma função do número de quilômetros rodados. Ou seja, traduzindo para o português, o preço que a gente vai pagar depende, certo? Ó, em função significa depende do número de quilômetros rodados, de km, certo? Isso é função. Então, eu tenho uma coisa que está dependendo da outra, um número que está em função do outro, certo? E aqui ele pediu para a gente calcular qual vai ser o valor, né? Qual é o preço que vai ser pago para uma corrida, ó, em que se percorreu 20 quilômetros. Ele quer saber quanto que vai dar o preço da corrida se a gente percorrer 20 quilômetros. Vou dar um minutinho para vocês aí e eu quero que vocês façam o cálculo e coloca a resposta no chat aí para mim. Vai, vamos ver. Bom, gente, espero que tenham tentado fazer. Vamos analisar, tá? Quando a gente tem um problema, gente, aliás, resolução de problemas, a gente tem que usar de vários artifícios para tentar resolver. É você escrever ele parte a parte, tá? Então, eu quero saber aqui para 20 quilômetros, tá? Para eu entender o problema, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma tabelinha. Aqui está a quantidade de quilômetros e aqui como que ficaria o cálculo, para eu ver quanto que vai dar a continha. Então, em 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 5,00 de bandeirada, mais 1 quilômetro, que custa R$ 3,00 cada quilômetro, concordo? Então, se eu rodar 1 quilômetro, vai ficar 5 mais 3, então eu vou pagar 8. Aqui, se eu percorrer 2 quilômetros, 5 eu vou pagar fixo, certo? E eu vou pagar mais 2 quilômetros rodados. Como cada quilômetro rodado custa R$ 3,00, vai ficar 5 mais 6, né? 5 mais 6 vai dar 11. Se eu percorrer 3 quilômetros, eu vou pagar 5, que não tem jeito, que é o valor da bandeirada, mais 3 quilômetros rodados. Então, 3 vezes R$ 3,00 que custa cada um. Então, 5, daí 3 vezes 3 dá 9, e 9 com 5, 14. Certo?
Então, aqui, ó, eu fiz esse detalhamento, que é um artifício que vocês devem usar quando você vai resolver problema. Ele perguntou lá para 20. Ah, então, mas o que vai funcionar para 20 vai funcionar para 1 quilômetro, para 2, para 3. Então, eu estou fazendo isso aqui, ó, para o meu entendimento, ó, para entender como o problema funciona. Apesar que esse aqui não é difícil, né? Mas só mostrando para vocês algumas ideias aqui. E aí eu vou aumentando, até chegar, ó, agora eu já entendi como é que faz a continha. A continha vai ser 5 mais os 20 quilômetros rodados, né, que eu rodei ali, é 20, né? É 20. E cada um custa R$3. Portanto, vai ser 5 mais 60, né? 60 que é o 3 vezes o 20. Então, o preço total vai dar 65, né? Então aqui a resposta seria 65, né? O valor que eu vou pagar. Então eu vou montar a continha aqui, né? Vai ser 5 mais 20 vezes o valor de cada quilômetro, certo? Então aqui, ó, o valor que eu vou pagar vai ser 5 mais 20 vezes 3. E aqui fica 5 mais 60 e o valor que eu vou pagar é 65. Opa, tá certo, isso mesmo. R$65, né? Então aqui está feita a nossa resposta. Entendido? Bom, só que a função, vamos dizer assim, ó, imagina lá dentro do táxi, né? Dentro do táxi, o que acontece? Eu tenho lá o taxímetro, né? Vocês sabem que hoje o negócio, né? Quem já andou de táxi aí sabe que tem lá um aparelhinho e esse aparelhinho ele fica mostrando aqui enquanto o cara caminha, né? O valor lá, né? Tipo R$15 e assim por diante, né? Isso aqui é o taxímetro, né? Ele é uma máquina e ele é digital. E é por mágica que ele funciona? Não. Alguém veio e colocou aqui dentro dele um programa. Esse programinha é que faz o cálculo. Mas o programinha, ele tem um cálculo, né? Qual é o cálculo que está feito ali dentro? Ele faz um processamento ali dentro, certo? Então, aqui é que está a função. O que entra de um lado dessa função aqui, ó? Este aqui é a função. É ali que vai estar a função, né? Aqui nós teremos a tal da função. Deixa eu até colocar em vermelho aqui, ó. Aqui é que está a função. O que acontece na função? Ela vai entrar um valor, vai ter um valor de entrada. Nós teremos um valor de entrada, que normalmente a gente vai chamar de x, vai fazer o cálculo aqui dentro, e aí teremos uma saída, certo? E esta saída é o que a gente vai chamar de y, certo? Depois vocês vão entender o porquê x e y, né? Isso aqui tem a ver com o plano cartesiano, né? Que aqui é o x e aqui é o y. Os valores que entram vão estar aqui no x e os valores de resposta que saem vão estar no eixo y. Por isso, entrada x e saída y, certo? Então, aqui é feito um cálculo. Então, vou até botar o 65 aqui, né? Em vez de 15, aqui vamos botar o 65. Ele rodou lá os 20 quilômetros, né? Esse aparelho ele está ligado lá na quilometragem do carro. À medida que ele vai andando, ele vai marcando aqui o valor a ser gasto, certo? Normalmente, assim, na prática, né, tem variações. Por exemplo, se o taxista está trabalhando durante o dia, o valor é 1.
Se ele está trabalhando de madrugada, o valor é outro, porque, né, tem as condições lá que são mais difíceis de noite e tudo mais, então normalmente à noite cobra mais caro, né? Então é isso que acontece aqui, né? Um valor de x que entra, o que entrou nessa função? No nosso caso aqui, entrou a quilometragem, certo? Quantos quilômetros? Quilometragem, certo? Esse foi o valor de entrada. E o que foi o valor de saída? O valor de saída foi o valor a ser pago. Concordam? Beleza? Bom, agora nós vamos escrever isso na forma de função, certo? Lá dentro, quem vai aqui, eu tenho certeza que aqui alguns vão para a parte, vão acabar indo para a parte de informática, por exemplo, para a área de exatas, né? Quem for para a área de exatas, as engenharias, todo mundo vai trabalhar um pouquinho nos primeiros anos das faculdades aí de exatas, a maioria delas tem uma disciplina lá de programação, né? Mesmo que você vai ser engenheiro, mas o engenheiro vai ter que ter conhecimentos de informática lá, né? E quem for para análise de sistema, processamento de dados, esses cursos de informática também, obviamente, vai trabalhar com programação, né? Então, aqui dentro do taxímetro, dentro dessa ferramenta, tem lá um programinha. E esse programinha maior parte dele é através de cálculo. E eu tenho que, ele vai ter que analisar uma informação que é a quilometragem do carro, pegar essa quilometragem, fazer uma continha e apresentar um resultado que é o valor que vai ser pago, certo? E como é que fica lá dentro? Como é que eu escrevo essa continha? Assim, ó. Nós vamos generalizar aqui, ó. Nós fizemos a conta para 1 quilômetro, para 2, para 3, para 20. E a mesma conta que eu faço para 20 quilômetros vai funcionar para 1 milhão de quilômetros, concordam? E aí, para a gente generalizar, certo? A gente vai generalizar para ela funcionar para qualquer quantidade de quilômetros, nós vamos dizer que a quilometragem aqui vai ser x. Então a continha ficaria assim, ó. 5 fixo mais R$ 3 que custa cada quilômetro vezes a quantidade de quilômetros que vai entrar. Aquele taxímetro aqui, ó, ele tem lá um sensor que pode ser, dependendo do sistema lá, pode ser por GPS ou pode ser ligado à quilometragem lá do carro, né? Ele vai ligar lá na quilometragem, vai ler a quilometragem e vai fazer a conta para nós. Portanto, a nossa tal função, ela vai ser escrita assim, ó. O valor igual a 3x, ó, eu vou colocar o 3x primeiro, mais 5, certo? E uma linguagem que a gente se usa, né, é escrever assim, ó, V entre parênteses 1x. Isso aqui significa, ó, que o valor está dependendo do x, ó. Aqui está escrito valor em função, ou seja, dependendo do x, certo? E isso resulta, né? A continha vai ser 3x mais 5. Entendido aí, gente? Então aqui nós temos, ó, não esqueça, né? Eu coloquei V, tá? Mas isso também, eu coloquei V de valor, obviamente. Mas isto pode aparecer assim, ó. Em vez de V, pode aparecer assim, ó. F de função, certo? Pode aparecer assim também, ó. F de x igual a 3x mais 5. Isso aqui é bem comum de aparecer. Esse F é de função. Mas quando eu estou cantando um valor, eu posso usar V. Né? Se eu estou querendo encontrar lá um preço, eu posso por P. Tá? Mas normalmente, assim, de forma genérica, aparece F de função, ok? Bom, beleza? Até aí? Joia! Muito bem. Então, o que eu quero que vocês percebam, tá? Em uma função, nós temos uma entrada
e uma única saída. Para cada entrada, uma única saída. Para cada entrada, né, para cada tipo de quilômetro rodado, eu tenho uma única saída. Até vou salientar isso aqui, ó. Para cada entrada, uma única saída. Isso é uma coisa importantíssima da definição de função que a gente vai ajeitar ela na sequência.